Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre e exercício de 2025 da Sabesp. Estão conosco hoje Carlos Piani, diretor-presidente, Daniel Slack, diretor financeiro, e Thiago Levi, relações com investidores. Antes de iniciar, gostaríamos de esclarecer que as declarações feitas durante esta apresentação não incluem projeções nem estimativas de eventos futuros. No entanto, ela poderá conter declarações de caráter prospectivo, indicando possíveis tendências relacionadas à Sabesp com base nas expectativas, convicções e premissas consideradas razoáveis pela administração da companhia na data de hoje. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e se baseiam em premissas e fatores, como condições de mercado, regulatórias e econômicas, que podem ou não se concretizar, além dos fatores de risco divulgados nos documentos protocolados pela Sabesp junto à CVM e à B3 e divulgados no site de relações com investidores da companhia. Os investidores devem estar cientes de que mudanças nesses fatores podem levar a resultados divergentes das tendências atuais e que não se deve depositar confiança indevida em tais declarações. O texto completo do aviso legal será apresentado a seguir e deve ser lido com atenção por todos os participantes. Informamos que esta apresentação está sendo gravada e que todos os participantes permanecerão com o microfone desligado durante a exposição da companhia. Logo em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusiva para analistas e investidores. Caso queira fazer uma pergunta, utilize o botão levantar a mão e envie-a pelo recurso de Q&A do Zoom, informando seu nome e o nome da empresa que representa. Passo agora a palavra a Daniel Slack, que apresentará os resultados. Daniel, por favor, pode prosseguir. Obrigado, operadora, e bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Sabesp referente ao exercício de 2025. Eu sou Daniel Slack, diretor financeiro da companhia, e vou apresentar os destaques financeiros e operacionais do período. Em seguida, passarei a palavra ao nosso CEO, Carlos Piani, que abordará o avanço da nossa transformação estratégica e, ao final, abriremos para perguntas. Começando pelos destaques operacionais do trimestre, nossos indicadores operacionais permanecem sólidos à medida que seguimos ampliando a cobertura dos serviços e avançando em direção às metas de universalização. A produção de água totalizou 789 milhões de metros cúbicos no trimestre, mantendo-se praticamente estável, refletindo a gestão disciplinada dos sistemas para garantir a segurança hídrica. Ao mesmo tempo, nossa base de clientes continua a se expandir. As ligações de água atingiram cerca de 9,5 milhões, com crescimento de 0,4% na comparação anual, enquanto as ligações de esgoto cresceram 0,8%, chegando a 8,3 milhões. Esses números refletem o avanço do nosso programa de investimentos e a expansão da infraestrutura de esgoto sanitário na nossa área de concessão, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população do estado de São Paulo. Passando aos destaques financeiros do trimestre, os resultados voltaram a evidenciar os ganhos operacionais e financeiros obtidos desde o início da transformação da companhia, que nos permitem seguir reinvestindo e ampliando o acesso aos serviços. A receita líquida ajustada atingiu 5,7 bilhões de reais, crescendo 2,1% na comparação anual. O EBITDA ajustado totalizou 3,4 bilhões, crescendo 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, com expansão de margem para 60%, refletindo disciplina de custos e iniciativas de crescimento. O lucro líquido se manteve estável em aproximadamente 1,9 bilhão. A geração de caixa foi particularmente robusta, com o fluxo de caixa operacional atingindo 3 bilhões, crescimento de 24%, enquanto a conversão de caixa aumentou para 83%, evidenciando a qualidade dos resultados e a gestão disciplinada do capital de giro, o que amplia a capacidade de financiamento do nosso programa de investimentos. No consolidado de 25, a transformação ficou ainda mais evidente. A receita líquida ajustada totalizou 22,2 bilhões, crescendo 2,2 em relação a 24, mas o principal destaque é a rentabilidade. O EBITDA ajustado alcançou 3,2 bilhões, com crescimento de 17% na comparação anual e margem de 60%. O lucro líquido ajustado atingiu 6,3 bilhões, crescimento de 22%, refletindo tanto os ganhos operacionais quanto o fortalecimento da disciplina financeira. A geração de caixa operacional também apresentou evolução relevante, com fluxo de caixa operacional de 8,1 bilhões, reforçando nossa capacidade de financiar o programa de investimentos, ao mesmo tempo em que mantemos o balanço sólido. Para aprofundar a análise dos resultados, começo explicando brevemente a reconciliação entre os números reportados e ajustados no trimestre.
Como de costume, excluímos receita de construção e a bifurcação do ativo financeiro, que decorrem meramente de normas contábeis. Além disso, esse trimestre inclui alguns itens não recorrentes, como 60 milhões relacionados à continuidade da reestruturação da rede logística, uma redução de provisões jurídicas de 28 milhões, principalmente decorrente de acordos, e 370 milhões de reais em ganhos tributários pontuais reconhecidos no período. Excluindo esses efeitos, nós chegamos a uma receita líquida de 5,7 bilhões e um EBITDA de 3,4 bilhões de reais, que, na visão da administração, representam de forma mais fiel o desempenho recorrente do negócio. Uma reconciliação semelhante se aplica aos resultados do ano, que incluem, entre outros, o programa Sabesp Gente, depósitos judiciais de decisões favoráveis à companhia e outros itens. Uma ponte detalhada linha a linha desses efeitos pode ser encontrada no apêndice. Excluindo tais itens, atingimos um EBITDA ajustado de 13,2 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 17% na comparação anual. Passando agora aos principais vetores de crescimento da receita no trimestre, observamos o avanço de 2%, impulsionado por três fatores. O primeiro, preço, que inclui a continuidade da retirada de descontos anteriormente concedidos a clientes de demanda firme, que é uma iniciativa que por si só contribuiu para o crescimento da receita com cerca de 1,5 ponto percentual. O segundo fator é volume, que reflete a adição de novas economias, contribuindo com cerca de 3 pontos percentuais. Por fim, temos o efeito mix, com duplicação do número de consumidores atendidos por programas de tarifa subsidiada. Esses programas são fundamentais para garantir a acessibilidade à população mais vulnerável, e seus efeitos financeiros deverão ser endereçados na próxima revisão tarifária. Ao analisarmos a ponte de receita no acumulado do ano, os vetores seguem a mesma dinâmica, com crescimento de 2,2%, sustentado pela retirada de descontos de grandes clientes e pelo efeito carregamento do ciclo tarifário de 24, combinados ao crescimento de volume decorrente da expansão da base de clientes. Observa-se também compensação parcial pelo efeito mix, refletindo o impacto anual completo da ampliação dos programas de tarifa subsidiada. Essa dinâmica evidencia o duplo compromisso da Sabesp, de ampliar o acesso e acessibilidade, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade financeira. No slide seguinte, nós detalhamos a evolução dos preços e mix de clientes. O índice de preços, excluindo o efeito mix, permaneceu estável, conforme esperado, dado que não houve revisão tarifária ao longo de 2025. Por outro lado, os preços praticados para grandes clientes apresentaram um aumento, refletindo continuidade da retirada de descontos, o que já se traduz em melhora relevante na qualidade da receita. Em paralelo, o número de economias atendidas por tarifas subsidiadas atingiu quase 2 milhões de ligações, o equivalente a cerca de 6 milhões de pessoas. Isso é aproximadamente o dobro da média observada em 2024, reforçando o papel da Sabesp na promoção da inclusão social, ao mesmo tempo em que amplia a cobertura dos serviços. Passando agora ao desempenho do EBITDA, nós registramos crescimento de 13% no trimestre e 17% no ano. Os principais determinantes incluem ganhos em despesas gerais administrativas, principalmente impulsionadas pela melhora nos níveis de arrecadação, ganhos de eficiência energética decorrentes da migração para o mercado livre, que passou a representar 82% do consumo, mais do que compensando o aumento de preços no mercado cativo ao longo de 2025. A otimização do quadro de pessoal após o programa de desligamento voluntário e a redução no consumo de materiais gerais e de tratamento. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelas maiores despesas com serviços, sobretudo relacionadas a investimentos em tecnologia e automação que devem gerar para a companhia no médio prazo, que devem gerar retorno para a companhia no médio prazo. Os resultados, de forma geral, evidenciam um avanço da nossa agenda de eficiência com o objetivo de liberar recursos para o programa de investimentos. No trimestre, as despesas com pessoal apresentaram redução mesmo diante de um ajuste de 5,5% decorrente do acordo coletivo, refletindo diminuição de 15% no quadro de colaboradores após os programas de desligamento voluntário. No acumulado do ano, registramos cerca de 3.800 desligamentos e 2.500 admissões, encerrando dezembro com cerca de 9.200 colaboradores. Essas mudanças fazem parte de um esforço mais amplo de modernização da força de trabalho, aliado a investimentos relevantes em tecnologia e padronização de processos. Passando ao lucro líquido reportado no quarto trimestre, atingimos 2,7 bilhões, uma evolução de 87% na comparação anual, impulsionada principalmente pelo forte crescimento do EBITDA, refletindo as melhorias operacionais já mencionadas. No acumulado do ano, o lucro líquido reportado chegou a 8,5 bilhões,
Esse resultado foi impactado negativamente pela base de comparação elevada de 2024, que incluía um ganho não caixa de 4,5 bilhões relacionado ao contrato com a Urai 1 e a bifurcação do ativo financeiro, e positivamente pelo crescimento do EBITDA operacional e pela atualização monetária de 1,5 bilhão referente a precatórios. Apesar de tudo isso, a transformação da companhia se evidencia de forma mais clara no programa de investimentos. Em 2025, o CAPEX totalizou 15,2 bilhões, mais que o dobro do montante investido em 2024. Apenas no quarto trimestre, os investimentos somaram 4,8 bilhões de reais, equivalente a mais de um ano de investimentos no modelo anterior da empresa estatal. Esses recursos estão diretamente relacionados ao cumprimento das metas estabelecidas no contrato de concessão. No que diz respeito às metas de universalização, atingimos a meta de 2025 com um mês de antecedência e iniciamos 2026 em fevereiro, alcançamos 84% das metas de água e 70% dos esgotos previstos para o ano de 2026. Em termos de física, 32 projetos relevantes, implantação de mais de 820 quilômetros de nova estrutura e ampliação do acesso ao tratamento de esgoto para mais de 3,8 milhões de pessoas. Para 2026, estão previstos 38 novos projetos, incluindo iniciativas estratégicas no âmbito do programa Integra Tietê e projetos voltados à segurança hídrica e à expansão da infraestrutura tanto no litoral quanto no interior. Também concluímos ao final de 2025 todos os projetos conceituais de engenharia previstos até 2029. Com isso, atualizamos o nosso plano de CAPEX para o período, partindo de uma base de 70 bilhões a preços de 2022, realizando uma atualização pela inflação até dezembro de 2025 e antecipamos projetos previstos para ciclos tarifários futuros, sobretudo nas frentes de segurança hídrica, modernização de medição e sensorização de redes. Essas iniciativas serão fundamentais para a redução de perdas e para o aumento da segurança no abastecimento de água para os nossos clientes. Além disso, houve ajustes decorrentes de exigências regulatórias e o plano está em discussão com o regulador. Manteremos o mercado informado sobre qualquer evolução. Por fim, olhando para o balanço patrimonial, encerramos 2025 com dívida bruta de 40 bilhões de reais e dívida líquida de 28 bilhões. O custo médio da dívida permanece atrativo, em CDI menos 0,2% e prazo médio de cerca de 5,6 anos. Destaca-se que 49% do endividamento possui vencimento a partir de 2031, refletindo um perfil de alongamento consistente. Encerramos o ano com 12 bilhões em caixa, o equivalente a mais de 3 anos de amortizações, garantindo elevada liquidez e flexibilidade para apoiar o nosso programa de investimentos. Por fim, ao analisarmos os nossos principais indicadores financeiros, a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado encerrou o período em aproximadamente 2,2 vezes, mantendo-se em um nível confortável mesmo diante da aceleração do programa de investimentos. Nossos indicadores de rentabilidade também continuam em trajetória de melhora, com o ROIC atingindo 11% e o ROI 17%, refletindo tanto o crescimento dos resultados quanto a estrutura de capital mais eficiente. Esses indicadores reforçam que a Sabesp vem combinando com sucesso expansão de investimentos, disciplina financeira e crescimento de rentabilidade. Com isso, eu passo a palavra ao nosso CEO, Carlos Piani, e nós nos vemos novamente no Q&A. Obrigado, Daniel. Vamos então para a segunda parte da apresentação de hoje, em que abordaremos nossas frentes estratégicas e o progresso alcançado no trimestre. Como temos destacado, nossa estratégia segue baseada em 3 pilares. O primeiro, o cumprimento das obrigações do novo contrato de concessão, com aceleração da universalização, redução das lacunas regulatórias e ampliação do acesso a tarifas acessíveis. O segundo, a promoção de um salto de eficiência operacional e comercial, com melhora da qualidade, maior confiabilidade dos serviços e reforço da garantia da receita. E terceiro, o avanço da eficiência financeira, por meio da otimização de custos e do fortalecimento da estrutura de capital. No quarto trimestre, registramos avanços concretos em todas essas frentes, com resultados claros e mensuráveis. Passando ao slide 21, inicio pela execução de investimentos. Apenas no quarto trimestre, o CAPEX atingiu 4,8 bilhões de reais, elevando o total investido em 2025 para 15,2 bilhões, um crescimento de 120% na comparação anual. Esse desempenho reforça o nosso compromisso com a aceleração da universalização e com a expansão da capacidade de infraestrutura necessária.
Esses investimentos se traduziram em resultados concretos. Mais 1,8 milhão de pessoas passaram a ter acesso à água potável. Outras 2,1 milhões passaram a contar com coleta de esgoto. E mais 3,8 milhões de pessoas passaram a ter acesso ao tratamento de esgoto. Mais importante, atingimos o ritmo de execução necessário para cumprir as metas de universalização estabelecidas. Na frente de pessoas e cultura, incorporamos os novos princípios culturais da Sabesp ao dia a dia da organização, reforçando valores como transparência, ética e colaboração. Por meio do programa Sabesp Gente, ampliamos o número de estagiários, lançamos nosso primeiro programa de trainees e concluímos um ciclo de otimização organizacional que trouxe ganhos de eficiência e maior alinhamento estratégico. Como desdobramento dessas iniciativas, no último trimestre nós também fortalecemos o alinhamento de longo prazo e a retenção de talentos, ao expandir o nosso plano de incentivo ao longo prazo para 52 executivos e colaboradores-chave, reforçando a meritocracia e o alinhamento com a agenda de criação de valor da companhia. Ao longo do tempo, nós esperamos ampliar gradualmente a abrangência desse programa à medida que a organização evolui. O nosso backlog de expansão permanece robusto, com aproximadamente 39 bilhões de reais em investimentos contratados até 2029. Na frente regulatória, 74% das liminares relacionadas a descontos concedidos a grandes clientes já foram decididas em favor da Sabesp. Também lançamos um novo plano integrado de engajamento comunitário, atuando de forma próxima às principais comunidades para apoiar a agenda de universalização e endereçar demandas sociais locais. Na frente de eficiência operacional, avançamos na renovação da nossa infraestrutura de medição. Ao longo de 2025, instalamos 1,5 milhão de novos hidrômetros, aumentando a precisão e equidade na cobrança. Para o período entre 2026 e 2029, projetamos a instalação de aproximadamente 9 milhões de unidades adicionais. Também concluímos o primeiro ciclo completo de orçamento base zero da história da companhia, fortalecendo a responsabilização e consolidando uma cultura de disciplina de custos em toda a organização. A qualidade dos serviços e a experiência do cliente seguem em evolução. Nosso NPS atingiu 47 pontos, um aumento de 2 pontos na comparação anual. O atendimento via WhatsApp apresentou forte escala, alcançando 2,6 milhões de interações em fevereiro, com redução de 21% no tempo médio de atendimento e índice de satisfação de 4,4. Os indicadores de qualidade permanecem em patamares elevados. A qualidade da água distribuída atingiu 98,8%, a qualidade nas estações de tratamento chegou a 99,9% e a conformidade regulatória no tratamento de esgoto alcançou 96,2%, o maior nível já registrado pela companhia. O desempenho na arrecadação também se manteve sólido, com índice de 100% no trimestre, desconsiderando os recebimentos de precatórios. Passando ao slide 22, a resiliência hídrica segue como pilar central da nossa estratégia de longo prazo. Entre 2015 e 2025, ampliamos a capacidade de transferência entre sistemas em 14,2 metros cúbicos por segundo. Para o período de 2026 a 2030, os projetos já programados deverão adicionar mais 12,8 metros cúbicos por segundo, apoiados por investimentos de 5,9 bilhões. Esses projetos foram antecipados em função da sua relevância estratégica e da solidez da nossa estrutura de capital. Os níveis dos reservatórios vêm apresentando recuperação constante, com o sistema integrado metropolitano acima de 50% e o Cantareira superando 40%, à medida que nos aproximamos do fim do período chuvoso em abril. No slide 23, destacamos como o crescimento da Sabesp continua se traduzindo em benefícios concretos para a sociedade. Em 2025, geramos 8,5 bilhões de reais em lucro líquido, dos quais 75% foram reinvestidos para sustentar a expansão da infraestrutura. Esses investimentos impulsionaram 15,2 bilhões de reais em atividade econômica, incluindo a geração de aproximadamente 40 mil empregos, 5,8 bilhões de reais em tributos e 1,3 bilhão de reais destinados ao FAUSP, contribuindo para mitigar impactos tarifários. O acesso à tarifa social também foi ampliado, alcançando cerca de 6 milhões de pessoas, com crescimento de 60% na comparação anual.
Por fim, no slide 24, concluímos em janeiro deste ano a aquisição do controle acionário, ordinário e preferencial da EMAI. Adicionalmente, na semana passada, adquirimos uma participação adicional junto ao Fundo Oceania, equivalente a 23,17% das ações ordinárias e 9,22% do capital total da companhia, por um valor correspondente a 80% do preço pago ao acionista controlador das ações com direito a voto ajustado pelo CDI. Com isso, a Sabesp passa a deter aproximadamente 98% das ações ordinárias da EMAI, sendo que a oferta pública para aquisição das ações remanescentes está prevista para abril. A EMAI representa um ativo altamente estratégico, com potencial de ampliar em até 52% a capacidade de reservação do sistema metropolitano no longo prazo. Em síntese, esses resultados reforçam que a transformação da Sabesp vai além da eficiência operacional e do desempenho financeiro. Trata-se de converter escala, disciplina e capital em geração de valor sustentável para a sociedade e para os acionistas. Com isso, encerro minha apresentação e podemos agora seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada! Daremos início agora à sessão de perguntas e respostas destinada a investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, utilize o recurso de Q&A do Zoom, informando seu nome e o nome da empresa que representa. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. A primeira está relacionada à mensagem que vocês passaram no slide 16 da apresentação. Vocês poderiam nos dar uma ideia do potencial número positivo do 2,2 bilhão de CAPEX nesse ciclo? Além disso, que tipos de investimentos a gente está se referindo aqui? São investimentos que iriam trazer maiores eficiências de custo ou ganhos de eficiência, volume adicional? Só para a gente ter uma ideia sobre quanto valor pode ser criado a partir desse investimento adicional. Minha segunda pergunta, no quarto TRI, o nível de CAPEX avaliado foi de cerca de 19 bilhões. Isso significa que a gente pode ver um passo adiante no CAPEX desse nível ou esse foi algo específico do quarto TRI? Obrigado, Bruno. Bom dia mais uma vez a todos os nossos acionistas. Com relação à sua primeira pergunta, o número que nós temos passado para o mercado de CAPEX foi definido ali em níveis de 2022 e 2023. Desde então, a gente tem visto um impacto cumulativo da inflação, que acrescenta um pouco mais esse número. Então, essa é a parte da história. E outra parte é, nós entendemos um pouco melhor a empresa e as necessidades do negócio à medida que ele se desenvolve. Então, investimentos planejados inicialmente para ciclos futuros estão agora sendo adiantados para esse ciclo atual. Um exemplo é o da segurança hídrica. Uma das coisas que nós estamos fazendo é utilizar as nossas instalações de água em escala aqui na região metropolitana, integrando e trazendo novas fontes de água ao nosso sistema integrado. Essa é uma das ações. Outra ação que nós temos tomado é adiantar as atualizações dos hidrômetros. O contrato previa 7 ciclos de atualizações de hidrômetros a cada 5 anos e nós estamos fazendo isso com tecnologia mais avançada que exige mais atualizações, mas nós estamos adiantando mais delas. E além disso, nós estamos tentando também acrescentar sensores de controle remoto, o que nos dá mais flexibilidade operacional e melhora a nossa prevenção e detenção de perdas, o que economiza também a água, que é um recurso importante. Então, voltando à sua pergunta inicial, esses foram os principais determinantes desse aumento e nós esperamos que esse seja basicamente o plano. Há também detalhes que nós estamos discutindo com os reguladores para garantir que isso seja prudente e traga valor para os consumidores e nós estamos olhando para isso. A segunda pergunta sobre o ritmo, nós estamos tentando acelerar o máximo possível. Se nós acreditamos que é possível entregar o acesso universal mais cedo, ótimo. Em última análise, esse é o nosso objetivo.
Imagine o impacto às pessoas, milhões de pessoas que receberam agora o tratamento de esgoto. Eu tive acesso a isso a vida toda, mas para as pessoas que não tinham isso, isso faz muito sentido. Então, nós estamos tentando acelerar e adiantar o máximo possível. Se nós acreditarmos que se é possível executar mais em 2026, nós faremos mais em 2026 e tentaremos manter essa base, se não acelerar essa base o máximo possível. Nossa próxima pergunta vem de Francisco Navarrete, do Bradesco BBI. Piane, Daniel, Levi, me ouvem bem? Sim, bom, muito obrigado pelo call e pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta operacional e depois uma pergunta mais do lado estratégico. Do lado operacional, só aqui para checar os resultados do quarto TRI, a linha de pessoal veio bem baixo. Vocês estão aí recolhendo muito dos benefícios da redução de custo de força de trabalho e ganhando mais eficiência, mas a capitalização foi um pouco maior no terceiro TRI do que foi no quarto. Esse é um efeito específico ou é algo que a gente deve esperar? Além disso, o CAPEX que vocês utilizaram na concessão que vocês já detêm em São Paulo, claro, o número deve ainda crescer, como vocês sabem, significativamente, versus o investimento em concessões ou oportunidades, a privatização de ativos fora de São Paulo, como por exemplo a Copasa, ou alguma outra oportunidade que vocês veem no setor de saneamento nos próximos 12, 30 meses, devem ser robustos. Principalmente sobre a Copasa, quais são os pontos de atenção que vocês têm relativos a esse ativo, além do preço, obviamente? Nós compreendemos que esse seja um dos pontos mais críticos, mas para o que mais vocês estão olhando e pensando que talvez essa seja uma condição para participar do processo, para além do preço, né, sendo mais importante? Nós queremos entender qual seria um cenário em que vocês veem aí uma grande oportunidade de investir em São Paulo. Nós estamos vendo aí a secretária Natália falar sobre a drenagem urbana também, então talvez essa também seja parte da história aqui no estado. Obrigado. Obrigado, Nova. Eu vou falar sobre a primeira e depois você pega a segunda pergunta, certo, Piane? Bom, com relação aos custos de pessoal, todo ano nós revisamos todos os centros de custo e nós podemos absorver mais CAPEX e mais despesas indiretas com relação ao CAPEX. Esse é um reflexo do resultado do ano todo, não é específico a um trimestre só, mas nós temos revisto esses números desde o ano passado. Tivemos uma primeira ano passado, esse ano mais uma vez, olhando especificamente para os centros de custo operacionais, algo que nós não tínhamos feito antes. Então, à medida que nós nos transformamos, nós estamos tentando centralizar a operação para que isso facilite para nós também a avaliação do que está diretamente ligado à CAPEX e o que não, para que o número reflita reflita melhor o que é OPEX e o que é COPEX. Bom, especificamente a segunda parte da sua pergunta, a Sabesp é uma empresa de alto valor de mercado no espaço hídrico. Do ponto de vista de NPV, trazer essa incrementalidade é um desafio. Então, pensando em oportunidades de crescimento inorgânico, nós tentamos nos concentrar mais em negócios de maior porte, basicamente. Então, eu acho que posso falar por todos os acionistas que algo desse tamanho menor seria praticamente irrelevante.
Então, o tamanho do deal faz muito sentido. Então, obviamente, nós estamos interessados nessa oportunidade. Eu acredito que haja dois pilares principais para o nosso processo de tomada de decisão interno e juntamente ao Conselho. Primeiramente, como a questão regulatória foi definida, para além do preço. E, em segundo, nós temos que olhar para o edital e no processo de construção. Então, em termos regulatórios, esses dois itens são válidos para a Copasa. A questão regulatória tem sido muito difícil para a Copasa, e eu acho que a gente tem estado um pouco atrás nesse processo, e eu acho que é de conhecimento público que o atraso na renovação do contrato de Belo Horizonte com a Copasa também é um fator. Então, acho que isso vai ser crítico, pelo menos para nós, para entender que tipo de economia, qual será o atrativo em termos de rentabilidade e também a possibilidade para outros municípios seria um pilar. Outro pilar seria como é que o processo de concorrência vai acontecer. Se ele vai mais beneficiar o mercado de forma mais estratégica ou players estratégicos. Isso também pode impactar o nosso interesse. Acho que esses são os dois pilares. Em última análise, eu acho que há boas empresas e há bons investimentos. O que nós estamos sempre tentando fazer é bons investimentos em boas empresas. Nem sempre isso é factível. Essas condições serão então necessárias para nós avançarmos nessas oportunidades. Dito isso, nós vamos manter vocês atualizados. Estou esperando para ver aí os novos desdobramentos desse negócio. Eu, Daniel e o Thiago vamos compartilhar o nosso interesse com o mercado. Com relação a outras oportunidades, no estado de São Paulo, apesar do desafio de NPV, nós estamos olhando para novas oportunidades, porque a nossa geografia, nós já entramos em olhamos para 2 ou 3 municípios menores, estamos sempre avaliando esse tipo de negócio, e eu acho que, em última análise, nós podemos fazer mais dessa avaliação de universalização independente, desde que faça sentido para nós. Eu acho que o custo marginal que nos atenderia seria zero. Nós estamos olhando para esse processo no Estado. Eu acho que nunca duvide desse governo. Eles já alcançaram coisas incríveis desde o início. Então, isso deve acontecer ao longo do ano. Nós estaremos prontos para avaliar a oportunidade e eu acho que nós vamos ser competitivos no processo porque está aqui no nosso quintal. Com relação à drenagem, nós já tivemos discussões com o Estado de São Paulo, com o regulador, isso já há mais de um ano. E eu acho que essa é uma oportunidade mais de médio e longo prazo e não uma oportunidade ou desafio de curto prazo. O que nós estamos tentando fazer é explorar um projeto piloto que esteja ou dentro ou fora da universalização. Nós queremos ser um vencedor nesse processo. E nós temos que ver também o papel do engajamento nesse processo. Eu acho que, do ponto de vista do CAPEX, a oportunidade é enorme. Eu acho que há muito mais incerteza com relação à organização atual que nós temos, então nós temos que abordar isso com muita cautela e ver se o arcabouço regulatório que vai ser criado vai ser apropriado para explorar essa oportunidade, mas eu acho que é algo de médio a longo prazo. Esses seriam os meus comentários. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Belo, do Safra. Oi, pessoal, obrigado pela atenção, parabéns pelos resultados.
a minha pergunta é sobre as tarifas. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre a evolução da redução dos descontos que eram concedidos aos grandes clientes? Quantos das lacunas ainda estão fechadas? E com relação a CAPEX para a segurança hídrica, se vocês puderem nos atualizar aí no progresso desse projeto para esse ano e para o ano que vem, e os prazos previstos para as conclusões, essas seriam as minhas perguntas. Obrigado, Ricardo. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, com relação aos descontos aos grandes clientes, nós já captamos cerca de 450 milhões de reais na remoção de descontos em 2025. Praticamente zeramos todos os contratos que nós tínhamos. Nós temos apenas um pouco mais de meia dúzia deles e vamos continuar captando, porque ainda temos aí alguns desses processos que se estenderam para 2026. É um número pequeno, mas até agora é um insumo importante para a empresa. Nós já temos cerca de 50 e 100 milhões de reais em ações. Nós vamos ainda tentar zerar aí essa lacuna. Com relação a CAPEX para segurança hídrica, nós gastamos cerca de 700 milhões no ano passado do CAPEX total para a segurança hídrica. Este ano, nós esperamos gastar algo entre 1,5 e 2 bilhões para a segurança hídrica e o pipeline total que nós esperamos é próximo de 8 bilhões espalhado e pulverizado para todo o contrato. Então a gente vai ver se vai antecipar ou não. Vamos estudar se vamos antecipar todo esse gasto ou parte dele. Vamos discutir com o regulador, com a concessionária, para tomar as melhores decisões para a população, para aprimorar a segurança hídrica de todos. Obrigada. Isso conclui a nossa sessão de perguntas e respostas. Passaremos agora a palavra ao Sr. Carlos Piani para as considerações finais da companhia. Muito obrigado pelas perguntas e pelo contínuo interesse na Sabesp. Nós agradecemos a participação, o seu engajamento e estamos ansiosos para continuar atualizando todos ao longo do tempo. Muito obrigado e tenham um ótimo dia. A apresentação de resultados da Sabesp está encerrada. Agradecemos pela participação e desejamos a todos um excelente dia.